Irmãos, boa noite. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, o Salmo de número 138. Salmo de número 138. Nós faremos essa leitura de forma alternada. Salmo de número 138. Ok? Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Louvarei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua majestade acima de tudo, e o teu nome e a tua palavra. No dia em que clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Porque a mim me concerne, o Senhor tratará comigo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 159. Logo após essa oração, nós fizermos ou cantarmos, o hino, nós vamos continuar louvando o nome do Senhor. Hino 159. Visite, ó Deus, o povo do Senhor que se reúne nesta noite, nesse local, e acompanhados, ó Deus, por aqueles irmãos que não estão presencialmente conosco. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, e fale ao coração deles também. Ó Pai, receba toda a honra e toda a glória. E, ó Deus, alenta o nosso coração, que a presença do Senhor, ó Deus,
firme as nossas convicções, sabedores de que o Senhor, ó Deus, pagou alto preço por meio de teu Filho amado na cruz, derramando o precioso sangue para nos resgatar, e agora, ó Deus, caminha ao nosso lado, ajudando em nossas dificuldades, nas nossas limitações. Tenha misericórdia, Deus, de nós, fale ao nosso coração e receba, Deus, as nossas orações, os nossos cantos e também, ó Deus, a leitura e exposição da tua palavra, e tudo quanto fizermos seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o seu louvor. Que isso possa ser uma realidade em nossas vidas. Senhor, sempre estará.
Irmãos, no Salmo 38, 138 que nós lemos, diz assim: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Essa é a relação de Deus para conosco. Ele nos ajuda e nos sustenta, e a gente pode apresentar a Ele todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações. Nós faremos isso nesse momento. Cada um aqui tem uma vida pessoal, individual, embora existam relações coletivas, mas cada um precisa apresentar sua vida ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos separar esse momento para falarmos sobre a nossa vida com Deus. Às vezes a correria toda aí, você vai ter um tempinho para apresentar seu coração ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Deus amado, que a palavra que lemos possa, Deus, também ser uma realidade da nossa vida. Quando vivemos ou passamos por tribulações, o Senhor é quem projeta-se sobre nós, ilumina-nos com o teu rosto. O Senhor é quem vela e vigia por nós. O Senhor é quem se inclina. Tu és o Deus que se move para ver o que se passa nas nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que pode ajudar em meio às nossas tribulações. Conduz o nosso coração, ó Deus, ao arrependimento sempre, porque somos pecadores. Mas também, ó Deus, a convicção de que somos amados pelo Senhor. Por isso, ó Deus, recebemos força, poder, virtude e glória para vencermos, ó Deus, as nossas vidas. E que nós, ó Deus, devemos ser dirigidos, esforçando-nos, ó Deus, e associando qualquer virtude, tudo aquilo que for bom, agradável e útil para o nosso desenvolvimento. Confessamos, ó Deus, os nossos erros, as nossas falhas, confessamos, ó Deus, os nossos pecados e reconhecemos que Tu és santo e o Senhor é quem pode nos livrar, Deus, de todos os males. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, Salmo de número 23, nós vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação. Salmo de número 23, né? Eu não sei se nós temos visitantes, né, aqui hoje à noite, acho que nós não recebemos, mas nós temos, né, irmãos que estão aqui na primeira vez, né, essas andanças nossas aí, então a gente está num novo momento, né? Então seja muito bem-vindo. E a gente vai se adaptando aí, né, para ele poder conseguir colocar todo mundo e a gente poder louvar o nome do Senhor. Salmo de número 23, nós vamos ler o verso de número 5 e concentrar na parte D, né? O texto aqui dá para dividir em A, B e C, né? Salmo de número 23. Vamos ler todo ele? Leamos. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então nós temos três sentenças, três orações aqui. A do meio é unges-me a cabeça com óleo. Vamos falar aqui? Unges-me a cabeça com óleo. Senhor, mais uma vez pedimos a tua vontade e a tua misericórdia. Fale no nosso coração, por meio da tua palavra e dos ensinos, Deus, bíblicos que temos recebido, e também, Deus, que o Espírito do Senhor opere, Deus, nas nossas vidas, pois é a palavra do Senhor, Deus, que será apresentada a nós. Em nome de Jesus, nós
oramos. Amém. Irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, né, é um tempo de muita frustração. Muitas pessoas estão passando por momentos assim. Fizeram muitos projetos, tentaram muitas coisas, pensaram em diversas coisas. Chegou um momento e não deu, né? Mas na verdade, a vida é marcada por isso. Então é inevitável que venham as decepções e as frustrações. Então, se você acha que esse é o pior ano da sua vida, talvez você tenha vivido anos e viveu momentos muito mais difíceis. E sozinho, né? Aqui você está vivendo coletivamente, então você tem com quem desabafar. É difícil, aí a outra pessoa está difícil. Mas talvez 2, 5, 6 anos atrás, você não podia compartilhar o seu desespero. Você tinha que ficar sozinho com ele, sofrendo ele sozinho, sem falar para ninguém, não conversava com ninguém, não compartilhava com ninguém. Por quê? Porque é um problema seu. Hoje não, está fácil. Qualquer problema nós podemos falar, e as pessoas se tornaram mais abertas. Elas passaram a abrir, né, o coração e dizer: se está com problema financeiro, estou apertado mesmo. Mas se fosse o ano passado, não diria, porque senão teria vergonha de dizer que está com problema financeiro. Alguns são problemas relacionais, ele não está conseguindo conviver bem. Hoje ele diz: não, ele está ficando dentro de casa o tempo todo, não está aguentando. Aí todo mundo compreende. Mas no ano passado, se falasse isso, achava que era uma crise enorme. Então, essa realidade coletiva deu-nos então a oportunidade de nós abrirmos o coração e falar dessas questões. E nós então vivenciamos verdadeiramente tempos de desapontamentos, ou seja, tínhamos um plano para a nossa vida, para a nossa trajetória, e agora então tivemos que interromper. Pelo menos 3 casais que eu conheço, eram de noivos, resolveram se casar no tempo da pandemia. Ia casar o ano que vem, ia casar no final do ano, mas já adiantaram, resolveram a situação, já estão casados. Então eles descobriram que foi um negócio maravilhoso, porque eles não precisavam gastar o tanto que eles iam gastar. Eles só fizeram a cerimônia com as 12 pessoas, nadinha, eles estavam felizes da vida, arrumaram dinheiro, já mobiliaram, compraram casa, e aí, graças a Deus pela pandemia, entendeu? Então, alguns, né, foram bem sucedidos, né, nos apontamentos. Mas é característica nossa os desapontamentos. E os desapontamentos, eles são mais marcantes. Os nossos momentos de alegria, eles são menos gravados, né? Parece que o nosso cérebro, ele está preparado para quê? Para responder aos momentos de alegria e ser efusivo e nos alimenta. Mas já percebeu que são os momentos tristes de desapontamento que ficam mais marcados? Você vive 30 anos com uma pessoa, ela errou uma vez, então você marcou o erro dela. Você não marcou a alegria que essa pessoa produziu na sua vida. Tanto é que você vai ter dificuldade até de dizer assim, quando e quantos foram os momentos de alegria. Mas se alguém perguntasse, e os momentos ruins? Na hora. A nossa mente tem uma facilidade para fazer isso. Então nós nos enchemos dessa realidade. A grande questão é que aquilo que nós gostaríamos de ter, às vezes nós não conseguimos. Então a gente fala que para o ano ou para a vida a gente quer saúde, daí a pouco vem uma enfermidade. A gente luta pela família, mas de vez em quando aparece um divórcio. A gente luta para ser bem sucedido no trabalho, mas lá você encontra limitações, e aí então você descobre que esse ambiente não é o melhor ambiente para você estar. E aí então você tem relacionamento com pessoas, e você tem uma expectativa que elas vão ser fiéis, leais a você, daí a pouco elas estão agindo de modo diferente. Ou seja, esses desapontamentos eles surgem nas nossas vidas e nós ficamos então às vezes desestruturados. Então esse momento ele pode ser marcado assim. Mas como é que nós devemos reagir a isso? É muito comum algumas pessoas reagirem como uma novela, um livro, né, chamado Grandes Esperanças. Você encontra ele na língua portuguesa, é de Charles Dickens, né, é um inglês, e ele escreveu um livro, um dos capítulos fala de uma moça, fala da sua maior decepção, e ela aos 19 anos, no dia do casamento, a casa estava preparada, não aconteceria, a cerimônia aconteceria na casa, o bolo estava na casa, ela estava vestida de noiva, os convidados estavam presentes, a casa estava toda preparada para a festa.
Até que no momento do casamento chegou a notícia de que o noivo não viria. E ela então pediu que todos os convidados fossem embora, levassem todos os presentes. Ela foi e fechou o portão da casa dela e ela voltou, e a primeira coisa que ela fez foi desligar o relógio. O relógio parou. E dali para frente ela permaneceu com o noivo e por mais 20 anos vestiu o mesmo vestido, assentou-se na mesma poltrona. O bolo apodreceu e permaneceu sobre a mesa, porque ela preferia entender que aquilo lá era o fim da vida e da existência dela. Mas, irmãos, às vezes nós parecemos assim. Tem gente que nas suas relações pessoais ele matou todo mundo. Ele chegou lá e pegou o relógio e disse assim: acabou, eu não confio em mais ninguém, eu não me relaciono com mais ninguém, eu não quero mais abrir o meu coração, eu não quero que as pessoas entrem nas minhas intimidades, eu não quero que ninguém dê mais palpite na minha vida por causa de uma frustração. E aí então nós sabemos que isso pode afetar o nosso local de trabalho, a igreja que reunimos, a família onde nós estamos, a sociedade em que nós vivemos, e nós considerarmos que o mundo parou, e aí nós vamos viver a realidade da dor e do sofrimento. E você encontra essas pessoas que o tempo todo elas precisam lembrar do mal que foi feito a ela, para que elas possam continuar não vivendo, mas morrendo. E você faz de tudo, todo um malabarismo para tirar essa pessoa dessa dor, dessa frustração, mas você não consegue. Por isso, irmãos, a gente encontra conselheiros espirituais, nós encontramos terapeutas nas áreas mais diversas para tratar com essas pessoas, tentando arrancar essas pessoas dos seus cárceres, das suas prisões, e é muito difícil, e você provavelmente possa ter experimentado isso um dia. Nós temos um modelo positivo. O apóstolo Paulo tinha um plano. O apóstolo Paulo disse: eu vou para a Espanha. E ele escreveu uma carta para os crentes de Roma e disse: eu quero que você me ajude a chegar na Espanha. E o que acontece? Deus fala com Paulo: agora não. Para onde Paulo vai? Para a cadeia. Paulo não pôde cumprir a missão dele. Paulo não pôde cumprir o seu apontamento. Mas as cartas mais profundas e de grande impacto na igreja do Senhor Jesus foram escritas no momento em que Paulo estava na prisão. Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. Essas cartas falando da adversidade, da luta, da habilidade de lidar com falsos mestres, com perseguição. Ele fala sobre a volta do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo poderia na cadeia ter dito assim: que adianta e para que serve um Deus como esse? Eu tenho planos limpos, bonitos, e eu queria levar o evangelho dele para outra nação, para outros povos, e agora eu estou aqui. Só que o apóstolo Paulo não reclamou. Na carta aos Filipenses ele diz assim: muito pelo contrário, as cadeias que lhe foram impostas tornaram-se assim uma grande porta aberta, uma grande oportunidade para pregar o evangelho num grupo que possivelmente jamais ouviria o evangelho. Ou seja, ele foi pregar para os soldados, e ele pregou para os soldados e pregou também para pessoas nobres enquanto ele estava na cadeia. Mas qual foi o fim do apóstolo Paulo? Ele não chegou à Espanha, ele foi decapitado antes. Ele foi decapitado. O apóstolo Paulo nunca lamentou de planos com interferência divina, e ele nunca reclamou das frustrações. Ele sempre entendia que Deus estava por trás de todas essas coisas. Por isso foi ele que escreveu: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, independente de onde nós estivermos. Na verdade, irmãos,
Isso está associado, primeiro, à questão da fé, e segundo, como a nossa mente funciona. Primeiro, eu acredito que todos nós temos confiança em Cristo Jesus. Agora, existe um processo mental que às vezes nós não conseguimos colocar em prática, que é descansar que Deus sabe o que está fazendo. Por quê? Porque nós queríamos ter controle sobre essas coisas. Por isso, então, nós temos desapontamentos. Por isso, então, nós achamos que as pessoas não atingiram, né, aquilo que nós gostaríamos que elas atingissem como confiança, que elas pudessem ser leais a nós. Por isso, nós achamos que o emprego que nós temos, ele não atende todas as necessidades. O valor financeiro que eu recebo não me é tão suficiente. O apoio espiritual que eu deveria receber e não vem. E se você fica olhando para aquilo que é desapontamento, você não consegue viver. E existem pessoas que decidiram assim, e elas estão olhando para isso, e as frustrações elas fazem, e elas vão nos visitar. Então, irmãos, baseado na história de Davi, frustração, decepção, é inevitável, vai acontecer. Então nós precisamos estar preparados para isso, mas nós não queremos nos preparar. Nós encontramos muita dificuldade para nos prepararmos para isso. Davi sofreu uma frustração, e a reação de Davi foi a mais terrível. Ele viu que na terra de Nabal eles estavam fazendo colheita e estavam tosqueando animais e preparando carnes. Então, quando os homens de Davi viram na fazenda de Nabal, eles disseram: Davi, os caras vão preparar as comidas lá, né? E a gente está aqui em cima, estamos com passar fome. E ele aponta: então vamos lá pedir a ele uma ajuda. E Davi: então vai, peça a ele ajuda, pede a ele umas carnes, umas comidas, que nós estamos aqui. Davi estava fugindo de Saul. E aí então desce esses homens e chegam perto lá de Nabal e diz: Nabal, nós estamos lá com Davi, nós somos os 400 valentes de Davi, os caras que rebelaram por causa da ação indigna de Saul, e aí nós estamos aqui e a gente veio em nome de Davi fazer um pedido assim. Nós precisamos de ajuda assim. Tem como nos ajudar? Nem todo mundo sabia quem era Davi. Todo mundo. Olha o que Nabal falou. Quem é Davi? Ele sabia quem era Davi, mas ele tratou Davi como se fosse o bandido de Israel. E aí ele não só humilhou Davi, ele humilhou a descendência, ou a sua ascendência. Ele diz: quem é Jessé? Assim, nem Davi vale nada e nem quem o gerou. Então isso era uma ofensa. É mais ou menos você chamar a pessoa de filho. É a mesma coisa, não tem sentido nenhum. Qual é o motivo de ofender o pai? Os homens voltaram, chegaram perto de Davi e disseram: Davi, o cara lá não quis dar nada não. Aí Davi então falou: beleza. Só que deve ter um lá e falou assim: mas que ele pode falar, ele vai falar. Aí ele falou: ele falou isso. Você é um zero esquerda, você não é nada. E seu pai também não é nada. Seria mais ou menos assim: falar de mim pode, mas falar do meu pai, né? Não, Davi enfureceu-se. Davi juntou aqueles homens e desceu. Quem era Davi? Um guerreiro, com mais 400. O texto diz que foi um número menor. E eles desceram violentos para destruir Nabal. E aí lá encontram uma mulher chamada Abigail. E Abigail então arrasou a Davi. Diz: Davi, imagine só, você está pleiteando ser rei. Mas vamos pensar, imagine só quando você for rei, no seu histórico, ter a seguinte informação: homem do exército, Davi, um grande guerreiro, com mais de 200 homens fortemente armados, preparados, destrói um fazendeiro, o seu capataz e todos os seus funcionários. Era isso que Davi ia fazer. Ele ia destruir tudo. Ele pegaria e falou assim: vai ficar bem.
não vai ficar bem. Imagine só você ser conhecido como um homem que dizimou uma família, destruiu uma família, e nas suas mãos, cheias de sangue, e aí então ela seduz, com as suas palavras, ela convence a Davi, ela serve o alimento a Davi, e Davi morre. Então, irmãos, às vezes nós vamos para essa linha, em vez de estarmos mais tranquilos com as frustrações da vida, com as dificuldades, e a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. Talvez um lide melhor ou outro, mas todos nós temos alguma coisa agarrada, um plano, uma proposta, um apontamento que a gente esperava dar certo e ele não deu certo. Mas, pastor, o que esse unge minha cabeça com óleo tem a ver com isso? Irmãos, era isso que Davi estava vivendo. O Salmo 23 fala de Davi quando fugia de Saul. E agora então você encontra uma ação de Deus para resolver um problema que Davi tinha. E Davi então utiliza a linguagem de como os pastores cuidavam das suas ovelhas. E ele ungia a cabeça dessas ovelhas. Se o texto, irmãos, fala da realeza de Davi, o símbolo ovelha aparece aqui. E aí então os estudiosos nos ajudam com 3 informações sobre como era usado o óleo naquele tempo. Alguns dizem que até os dias de hoje, quem cuida dessas ovelhas também utiliza o óleo. Primeiro, as ovelhas, elas são atacadas como ou qualquer pessoa estando na área rural por moscas, pequenos mosquitos. Eu me lembro da minha infância, final da adolescência, toda vez que eu estava na área rural, a gente arrancava uns cupins enormes, pegava um tacho de bronze, jogava lá no canto, sentava fogo para que aqueles mosquitinhos pequenininhos não ficavam, e amarrava tudo para proteger. A história diz que os pastores, que todas as ovelhas sofriam muito, especialmente na área do nariz, as orelhas, os olhos, e aí então eles faziam óleos medicinais, aromáticos, para que pudessem repelir esses insetos, e ele lambuzava a face dessas ovelhas para que elas pudessem ficar calmas, pois esses insetos as perturbavam ao ponto de pousar, colocar larvas, botar os seus ovos, os ovos eclodirem, virarem larvas e penetrar no nariz, e muitos irem até o cérebro, e elas então saíam como loucas, batendo a cabeça para todos os lados. Então, para proteger, eles iam lá e aplicavam esse óleo. Então as ovelhas recebiam um cuidado medicinal, um paliativo para que a dor pudesse não chegar. Mas também existia uma outra ocasião, no período ou na época de acasalamento, os machos brigavam entre si, e aí então eles tinham que colocar um óleo muito mais grosso, escorregadio, já agora não somente na face, mas toda a cabeça, o tronco, para que quando eles viessem brigar, para mostrar quem comandaria as fêmeas, eles batessem e não tivessem traumas, e aí escorregasse para um lado para o outro. Então eu tinha que gastar um tempo enorme para fazer isso, para que os traumas não viessem, para afastar deles as grandes confusões. E por fim, depois de lutarem ou dos insetos irem no rosto, muitas dessas ovelhas ficavam feridas, e o ferimento para a cicatrização coça, e muitas delas então iam para os barrancos e árvores de chão, esfregando a sua face para poder o quê? Parar de coçar. E aí então não conseguia curar, sempre vinha ferida a mais, e aí agora vinha um óleo para
cura, para a cicatrização, e aí então passava-se um terceiro tipo de óleo para poder cuidar dessas ovelhas, para que agora elas pudessem curar as suas feridas. Irmãos, eu não sei se Davi fala desses aspectos. Se Davi está falando do óleo para a realeza, embora a figura apareça num contexto de ovelhas, então nós poderíamos pensar, Deus é aquele que com certeza ajudou Davi contra os seus inimigos. Quantas vezes Davi encontrou desapontamento em meio aos seus inimigos? E ele chega a falar de inimigos que moravam dentro da casa dele. E quem lê atentamente a história de Davi, recomendo até um livro, né? É uma sequência de livros, fala sobre Davi. O autor é Charles Swindoll. Então você encontra um lindo resumo sobre a vida de Davi, e cada capítulo uma aventura maravilhosa, uma descrição de um autor que ele consegue trazer a ilustração tão vívida que você acha que está participando da história. Se você conseguir e adquirir, é um excelente livro para você entender um pouco da história, um pouco da teologia e um pouco das aplicações sobre isso. Davi teve diversos inimigos. Talvez, irmãos, o inimigo mais vil, a coisa mais difícil que Davi teve, foi quando ele teve que lidar com o filho dele. E Deus ia ter que tratar isso. Esse óleo serviria também para essa proteção. Segundo, Davi, ele sabia das suas lutas intensas, dos pecados e das dificuldades que ele vivenciava, especialmente quando nós falamos sobre o comportamento e sexualidade de Davi, as lutas que ele vivenciava. Então ele sempre estava por trás de alguma situação, tanto que a gente vai lendo a história de Davi e diz, rapaz, o Davi, essa situação, a história de Davi, quase que a gente tira ela da Bíblia. Por quê? Porque Davi de vez em quando fazia algumas coisas, mas a ideia é de restauração, é de proteção, é de guiar. Tanto que a oração de Davi, depois dele ter pecado, em reconhecimento do pecado com Batseba, ele diz, cria em mim, ó Deus, um espírito que seja assim invencível. Pega o meu coração, ó Deus, e faz ele de novo, renova dentro de mim, coloca em mim um espírito inamovível, inabalável. Mas ele pede a Deus, e Deus dê a ele um coração novo, transformado. Meus irmãos, o óleo também sendo aplicado para as feridas. Irmãos, quando a gente lê as Escrituras sobre a vida de Davi, quantas intervenções de Deus para as suas feridas, quanto Deus cuidou dele, quanto Deus tratou. Recente, a gente pôde estudar um pouco sobre o amor de Deus para com Davi e o quanto a nação de Israel também amou Davi. E você dá uma lida na história de Davi, você vê as pessoas se devotando a Davi, para que Davi pudesse cumprir a missão que o próprio Deus deu. E ele então precisava ser curado das suas feridas. Quando nós lemos o Salmo 23, irmãos, o som é melódico, embora seja de esperança. Ele diz assim, olha, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Isso quer dizer que Davi estava longe de Jerusalém. Então o traço de Davi é um homem que deveria se esconder, é um homem que deveria se resguardar. E dentro da nação de Israel ele já enfrentou problemas morais, a família dele experimentou isso. Davi, ele é traído por amigos, por familiares, pessoas dentro da própria casa. Artimanhas são levantadas a hora que o amigo dele, Jonatas, chega e diz, olha, a turma está querendo te matar. Você precisa se esconder. A hora que ele teve condição de colocar para fora e destruir o inimigo, ele ainda honrou o princípio divino da unção. Ele diz, você é ungido, e eu não ponho a mão. Mas ele poderia ter feito, mas ele diz, eu não farei, pois Deus não o destituiu. É Deus quem tem que fazer isso. Então, irmãos, para você
lidar com essa realidade toda, feridas elas surgem. O que a gente tira, irmãos, como lição, é que esse mesmo Deus que trabalhou tudo isso, parecido com um pastor, a Bíblia diz que Ele cuida de nós. A Bíblia apresenta Jesus como o bom pastor. E talvez a gente pudesse apresentar a Deus as grandes lutas e ataques externos que nós temos. Ora, claros, específicos, objetivos visíveis, mas às vezes invisíveis, e nós não sabemos. Mas o bom é encontrar nas Escrituras a informação de que Deus é por nós, de que Deus cuida de nós, de que Deus sabe de cada uma das nossas limitações, e Ele sabe daqueles que se levantam, são inimigos. De alguma forma há uma dor e um sofrimento, e esse Deus sabe cuidar dessas coisas. Quando a palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo e todos os nossos fios de cabelo são contados, a Bíblia está dizendo que Deus cuida de nós. A expressão é essa, diz, olha, até um fio de cabelo nosso tem valor para Deus, que Deus conta, Deus sabe. Irmãos, diante da justiça, não há problema nenhum orar pedindo a Deus, Deus traga livre ao meu coração, por causa das lutas, das dissensões, das perseguições. Mas existe uma grande alerta em Efésios, dizendo que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades desse mundo. Então preste atenção, irmãos, pessoas podem estar envolvidas nisso. Isso é com Deus. Mas não se esqueça que externamente o pior inimigo das nossas vidas é o diabo, e ele vai nos atacar. Quem é que pode ser o nosso consolo? Quem é que pode nos ajudar? É Cristo Jesus, o bom pastor. E a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele tem cuidado de nós. Eu preciso acreditar nisso, irmãos. Não que eu queira ter uma batalha, não que eu seja uma pessoa que arruma guerra com todo mundo, não que eu seja uma pessoa que sempre eu sou certo e todo mundo é errado. De vez em quando você vai encontrar. Mas como é que você vai fazer? Você vai se prostrar, ficar frustrado e não romper isso? Você sabe que você vai encontrar dificuldades. No meio e nas nossas relações nós encontramos, às vezes, alguém que estuda conosco, alguém que mora na própria casa, alguém que se relaciona conosco no nosso local de trabalho. Parece que eles se tornam grandes inimigos nossos. Mas agora eu vou azedar por causa disso? Não, é Deus quem cuida. É Deus quem trata dessas coisas, não como símbolo de vingança, irmão. Não é tipo sabor de mel, nada disso. É que você não deve fazer isso. Então você tem duas opções: ou você toma a atitude da personagem do romance que eu falei, você para tudo e vive a vida mais azeda do mundo, mais desgraçada do mundo. Ou você diz assim: Deus está no controle, não importa, não me importa quem está contra, eu nem quero saber, porque todos eles, Deus é quem vai tomar conta. Simples, irmão, sabe por quê? Porque a vingança pertence a quem? A Deus. Mas preste atenção, vamos cuidar. Às vezes nós usamos esse versículo para fazer o quê? Ele não é uma ordem para nós, ele é um conselho mórbido, ele é uma promessa terrível, quase funerária. É assim: fulano fez algo contra mim, mas a vingança pertence ao Senhor, Ele vai destruir a sua casa. Você viu tanto de gente que fulano me fez mal, 3 anos depois o cara faliu, a família está enferma, o outro tem câncer. A gente tem a capacidade de dizer que o mal daquela pessoa é porque ele fez outro negócio errado. E a pessoa boa que vai morrer daqui a um dia? E os parentes da pessoa boa que morre? E a pessoa boa que tem artrite, artrose, depressão, luta toda? Olha, essa leitura, irmãos, é de revanchismo. Então existem pessoas que vão pegar esse verso, mas por ódio. Esse verso é um limite. Ele diz: não cabe a você. É Deus quem cuida, é Deus quem derrama o óleo, é Ele quem protege a sua vida.
Esse pastor dá a vida por você para que você não dê a sua vida contra as outras pessoas. E aí então você tem que achar o princípio, você tem que amar aqueles que te odeiam, porque Cristo Jesus nos ensinou assim. Então bálsamo chega com muito maior facilidade. Agora, irmãos, vamos imaginar nas nossas falhas, nos nossos profundos erros, que seria aquela disputa para quem pudesse manter ou comandar uma manada. Às vezes pelo nosso ego, por tudo aquilo que nós somos, às vezes pela pecaminosidade que nós temos. Deus ele tem que visitar-nos e nos proteger e ungir-nos de um modo para instruir de que nós vamos dar cabeçada e nós vamos levar um prejuízo. Boa parte destes animais que dão cabeçadas, eles chegam, se você não coloca essas proteções e não coloca o óleo, eles têm traumas profundos e depois eles não são mais reprodutores, eles não produzem mais. Agora, irmãos, é mais ou menos assim. Quando nós entramos para a vida de pecado e não permitimos a intervenção de Deus, buscando aliviar essa proposta do nosso coração, ao ponto de a gente abrir o coração e dizer para Deus: Deus, eu não quero viver esse tipo de vida. Deus ele interfere e ele nos ajuda, ele nos socorre no momento de aflição, ele cria movimentos para que a gente possa sair da situação que está, e você sabe disso. A conversa que Deus teve com Caim é um exemplo. Deus procura Caim e diz: Caim, estou vendo assim seu semblante caído, você está com os pensamentos aí, assim, é melhor você mudar de ideia. Eu acho que você não deve caminhar nesse caminho. A conversa de Deus, ele muda de pensamento. E a ordem de Deus: Caim, cumpre a ti dominar esse mundo, cumpre a ti dominar o seu pecado. Meus irmãos, olha que coisa boa. A palavra de Deus diz que o Espírito habita em nós. E é sempre comum, associarmos a unção a uma validação ou presença do Espírito. Esse símbolo ele é mais apresentado no Antigo Testamento. Então os reis, os sacerdotes, os profetas, eles eram ungidos como sendo aqueles que eram revestidos ou ungidos do Espírito para o cumprimento de uma missão. E o Espírito Santo agora, irmãos, ele não nos visita. O Espírito Santo não é alguém que aparece de vez em quando, e de vez em quando fala conosco, de vez em quando. Então esse símbolo de óleo permanente, de construção de santidade, é o tempo todo sobre nós. Unge minha cabeça com óleo, ou seja, o Espírito é aquele que habita em nós, e ele põe limites às minhas paixões, aos meus desejos carnais, às lutas intensas, e nós podemos confiar, pois o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele já fez isso. Mas existe um último aspecto, irmãos, e talvez esse aqui possa ser quase que menos físico, mas mais emocional. As ovelhas se arrastavam por todos os lados para tentar consertar aquilo que já estava ruim. E é muito comum, irmãos, quando nós não estamos com a vida certa, automaticamente o nosso corpo sofre. Na literatura, nós chamamos isso de doenças psicossomáticas. A medicina fala sobre isso, mas a Bíblia já falava sobre isso, irmãos. Quando Davi não confessou os seus pecados, ele estava ferido, estava moído, esmagado. Então nós sabemos disso antes que todo o pensamento da psicologia, que tem entre 100 anos de idade, nós já tínhamos essa informação que toda alma doente faz o corpo sofrer. E aí então nós encontramos Deus cuidando também das nossas feridas. Tente imaginar, irmãos, se nós olharmos Cristo Jesus lidando com as feridas. Quando Cristo Jesus cura aquele paralítico lá no tanque de Betesda, nós sabemos, irmãos, claramente que o Senhor Jesus não resolveu somente um problema físico. Pela fala desse homem, nós conseguimos entender problemas que são reais e dos nossos dias. Ele diz assim: eu não tenho ninguém para me ajudar. O cara podia ficar aleijado o resto da vida. Ele disse: eu vou arrumar um monte de amigo para você. E nós sabemos disso.
E nós falamos sobre isso, nós falamos assim, alguém podia me ajudar? Ninguém quer me ouvir, ninguém quer saber do meu problema, os meus amigos não estão nem aí. E a gente está quase morrendo, e ele disse, por que você vai curar? Ele disse, porque eu não tenho amigo, eu estou sozinho na vida. Não tem ninguém que ouça os meus problemas, ninguém que me ajude a curar os meus traumas e as minhas dores. Mas, irmãos, nós encontramos em Cristo Jesus aquele que ouve cada um dos nossos lamentos. E Ele toca em cada uma das nossas feridas. Quando Ele olha para a viúva de Naim e Ele ressuscita o filho, Ele estava resolvendo, irmãos, não somente um problema de sentimento, mas Ele estava resolvendo um problema financeiro. Não é só um trauma, meu filho morreu, mas, irmãos, quem gostaria de ouvir sobre os nossos dilemas financeiros? Fiquei sabendo de uma igreja que reuniu os membros e eles tinham 5 milhões nos Estados Unidos e ele reuniu todos os membros da igreja e foi descobrir quem tinha dívida, quem estava apertado, quem estava aquele negócio tudo, e eles sentaram e eles conseguiram fazer um abatimento nas dívidas todas e eles gastaram 3 milhões para resolver problemas de dívida. Depois o pastor disse assim, a maioria deles voltaram a ter dívida e deu um problema. Então é melhor dar um curso para como sair da dívida do que primeiramente pagar a dívida. Então você tem que aprender, porque não adianta nada, você paga a dívida, né? Já viu os programas da Supernani? Você resolve o problema do menino, mas não treinou os pais, né? Você vai ver as reformas da casa, reforma-se a casa, mas não ajudou a organizar o guarda-roupa. Então essas pessoas precisam dessa ajuda. Então, irmãos, o problema daquela mulher não era simplesmente de dor e agora luto. Ela tinha um problema gravíssimo porque o marido morto. O filho seria agora a renda que ela poderia ter. E então há esse aspecto. Olha, Cristo Jesus, ele está preocupado com coisas mínimas, irmãos. Por exemplo, Cristo Jesus tirou de dentro de um peixe uma moeda, pagando no bolso, que era de Pedro. Era Pedro que tinha que pagar. Eu sei, irmãos, que o aspecto era a luta de quem é dono do templo. É Jesus. Mas para não escandalizar, o que ele faz? Ele arruma dinheiro que sai dentro de um peixe para resolver o problema de Pedro. E ele diz, Pedro, vai lá e entrega agora. Eu não devia pagar não, você é do meu pai. Mas estão cobrando, eles não aceitam. Mas eu vou pagar. Para quê? Olha o que Jesus faz. Para que não haja escândalo nem no meu nome, nem no seu Pedro. Paga lá. O senhor e o dinheiro? Não. Tem um peixe, vai lá, você é pescador. Gente, Pedro sabia que o peixe não carrega moeda. Hoje os peixes não carregam sacola, tapete, guardanapo, grampo, máscara, está cheio de máscara lá agora. Peixe carrega tudo isso. Mas você não tinha naquela época moeda, ele arranca isso. Ou seja, irmãos, Deus não está resolvendo problemas institucionais e os grandes problemas do mundo somente, não. Deus está preocupado também em nos ajudar nos nossos pequenos dilemas, que são fissuras dentro de nós, que são feridas que não estão curadas, e Ele tem interesse em curar cada uma dessas feridas, ou nos ajudar a lidar com cada uma dessas feridas. Esses momentos de estresse que nós estamos vivendo, que na verdade são fissuras, Deus ele também interfere nessa história, Ele também cuida de nós, Ele pega nos braços essa linguagem de um Deus paterno, de um Deus que nos abraça, de um Deus que nos acolhe, de um Deus que nos ouve, ela existe. Então nós não temos só a linguagem de um Deus Rei do Universo, Redentor, Todo-Poderoso, mas nós temos a ideia do Deus que nos visita, e nós encontramos isso no Novo e no Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, a figura apresentada é do Deus Todo-Poderoso, esse é o símbolo. Então é um Deus que se prostra, ou seja, um Deus que deve ser prostrado diante dele. Ou seja, esse Deus é conhecido como o Deus que deve ser adorado e todos vão lá. No Novo Testamento, Deus é chamado de Pai. E todo o termo para adoração a Deus é beijo. Muda o significado. O peso é diferente. Por quê, irmãos? Por causa da manifestação gloriosa de Cristo Jesus, que nos trata como ovelhas. Tanto que a Bíblia diz assim, eram ovelhas sem pastor. Mas agora, irmãos, nós sabemos que temos um pastor. E o Senhor Jesus diz, eu tenho ovelhas nesse aprisco, e eu tenho ovelhas em outros apriscos. Ele está falando de você.
Ele está falando de mim. Irmãos, tudo que Jesus fez para cuidar dos seus discípulos, Ele orientou os discípulos, Ele quis dos discípulos espiritualidade, Ele produziu alimento, Ele colocou a responsabilidade sobre os discípulos, sobre o seu próprio descanso, entender as suas próprias dores, as suas próprias... Cristo Jesus tratou de tudo isso, e Ele continua fazendo as mesmas coisas. Mas o que é que eu devo fazer? Aí, irmãos, os pastores ensinam que, primeiro, você não consegue tratar de uma ovelha longe de você. Longe. Então a primeira coisa que as ovelhas tinham que fazer é ouvir a voz do pastor e ir até ele. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, irmãos, os pastores convocam as suas ovelhas. Assim também deve ser o Senhor. Então preste atenção, não fuja de Deus, fuja para Deus, lance-se aos braços cuidadosos desse Deus, que enviou o Filho dele, e agora nós somos da mesma família, então Ele nos chama para aproximar. Segundo, todo pastor sabia o trabalho que era em conter ovelhas desobedientes. Pastor, a Bíblia fala de ovelhas mansas e tudo. Irmãos, quando a gente lê Oséias, a gente vê que as ovelhas davam a cabeçada, um dia pulavam em cima da outra. As ovelhas, então tem isso. Então, segundo ato, toda ovelha que era trazida aos pés do pastor, ela não ficava com a cabecinha assim. Primeira coisa, o pastor segurava aqui assim, ó, forte, e abaixava a cabeça dela. Por quê? Porque era o modo de dobrar a força para que a ovelha ficasse assim e ele tivesse poder sobre ela. E aí então ele untava aquela ovelha. Segundo passo, humilhar-nos sob a poderosa mão de Deus. Não resista a Deus. Humilhe-se. Eram esses dois processos. Tinha que se achegar ao pastor e tinha que se humilhar diante do pastor. E o processo, irmãos, continua sendo o mesmo. Deus jamais despreza um coração quebrantado e contrito. Ele não está nem aí para os holocaustos. Não está nem aí para os holocaustos. Mas Ele quer tratar das nossas dores. Ele quer ver os nossos inimigos espantados de nós. Ele quer tratar das nossas inconformidades, das nossas lutas e das nossas tensões. Ele quer cuidar das nossas feridas. Assim como Ele curou as feridas do coração de Zaqueu, que às vezes a gente pensa que o problema dele era dinheiro, mas na verdade é o coração. Todas as pessoas que Jesus visitou e transformou, irmãos, ainda que eles tivessem problema com sexualidade, como falou-se hoje com as crianças, sobre uma mulher pecadora. Nós sabemos, irmãos, que o problema não está no sintoma, o problema está no coração. E o coração ferido, ele trai a Deus, e a gente precisa ser restaurado e tratado por Deus. Eu não sei onde é que o óleo tem que respingar na sua vida, mas a ideia é assim: esse óleo vai trazer descanso para as nossas vidas. Descanso para as nossas vidas. Quem faz isso é o pastor. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos ficar em pé, vamos orar. Só o louvor dessa estar aqui. Senhor Deus, ajuda-nos a entender, ó Pai, como o Senhor nos trata e aquilo que o Senhor, ó Deus, tem a nos ensinar. Ó Deus, que em meio às nossas frustrações,
frustrações e decepções, que a nossa reação, ó Deus, seja como a do apóstolo Paulo, não endurecer, mas saber que o Senhor, ó Deus, domina toda a história. Mas também, ó Deus, pedimos que assim como Davi, ó Deus, fala do cuidado da unção com óleo do Senhor sobre a vida dele ou de uma ovelha, que também, ó Deus, possamos experimentar essa realidade, que mantenhamos-nos firmes e que, ó Deus, nos submetamos, ó Pai, às orientações de Cristo Jesus. Que nós ouçamos a voz dele e nos aproximemos. E nós, ó Deus, ao nos aproximarmos, nos humilhemos, porque ele, ó Deus, nos trata bem, ele tem cuidado de nós. A tua palavra diz que Cristo Jesus, o bom pastor, deu a vida por nós. O que ele não faria, Deus, para restaurar, Deus, a nossa vida, tirar de nós, ó Deus, tristezas, mas independente disso, sabemos, ó Deus, que temos Cristo Jesus como nosso pastor e ele tem cuidado de nós. Ó Deus, que essa verdade invada o nosso coração, pois Cristo Jesus, ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Em nome dele que nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.